O ano de 2023 está chegando ao fim e com ele a gente teve um dos melhores anos, tá? Eu acho que tá aí num top 10 dos anos da minha vida, tranquilo, dos melhores anos em jogos. A gente teve Alan Wake 2, tivemos Spider-Man 2, a gente teve um novo Zelda, a gente também teve Baldur's Gate 3. E aí, qual desses jogos merecia ser chamado o melhor jogo do ano? O que eu quero comentar aqui vai além do gosto, não se discute, mas eu tenho que falar algumas verdades, algumas opiniões que podem ser um pouco estranhas para algumas pessoas, mas vamos lá. Para mim, Baldur's Gate é um jogo que chama zero atenção, tá? Zero atenção. Mas é uma questão de gosto, é uma questão de estilo. Para mim, Alan Wake 2 é o tipo de jogo que deve ser premiado. É assim, utilizando como lógica não só o gosto, já vou explicar melhor. Por quê? Se você ainda não jogou Alan Wake 2, se você jogar, aí você vai entender o que eu tô falando. Alan Wake 2 não é um jogo que faz a mesma coisa que os outros. O Sam Lake, que é o diretor criativo, que aparece no jogo, que já foi a cara do Max Payne, ele comenta que, cara, a gente tentou fazer mais, não fazer mais do que mais do mesmo, sabe? E é basicamente isso que a gente vê acontecendo às vezes na indústria. Baldur's Gate eu não joguei, porque foi tanto jogo excelente esse ano que eu não tive como conferir essa lista. Mas eu vi gente jogando e falando, cara, não esperava, não é meu tipo de jogo. E a pessoa jogar e curtir pra caramba e tal. Então, certamente é um jogo incrível, mesmo sem eu ter jogado. Mas eu olho pro jogo e não me chama a atenção, né? Mas eu tenho certeza que Alan Wake 2 é um jogo que quebra paradigmas. Ele consegue ter várias coisas de narrativa que são surpreendentes, que a gente não vê em outros jogos. Então, você já vai entender onde que eu quero chegar. Do meu ponto de vista, os jogos que devem ser premiados são jogos que trazem algo de novo, que conseguem inovar, que conseguem trazer uma experiência, contar uma história bacana, te envolver, contar, sabe, trazer uma narrativa envolvente, trazer algo de novo. Isso é que eu acho que tem de mais artístico, de maior valor no mundo dos jogos, utilizando esse modo de contar histórias e de se divertir, de mergulhar em alguma coisa que é tão único. É isso que eu vejo que o The Game Awards deveria ser. Só que daí eu vou fazer uma ponte aqui, não só com o Game Awards, mas com tudo, tá? Com absolutamente tudo. Pega agora a sua opinião. Pega aí a sua opinião. Pô, a tua opinião é que, né, eu concordo com o Neri. Ou então, a minha opinião é, não, Baldur's Gate é muito melhor, o que esse cara tá falando? Pega a sua opinião. E agora, pergunta, quem se importa? Quem se importa? Não importa a nossa opinião. Não importa o que você quer ou o que você acha que é melhor. Isso não importa. Talvez você fale assim, não, mas o jogo tecnicamente melhor, o jogo que é melhor é aquele jogo que ele não tem bugs, que ele tem menos bugs, que ele tem uma história... Cara, não é isso que decide, tá? Não é isso. A gente tem os exemplos, por exemplo, dos jogos que são aquelas febres que pintam do nada, tipo Only Up, que foi um jogo muito fácil, tá, de fazer do ponto de vista assim, técnico. Eu até recriei ele em 1 hora, boa parte dele, tá? É lógico, criar jogos é uma coisa que é chatinha, tá? Mas enfim. O lance não importa o quanto de trabalho você coloca, não importa o quanto sem bug o jogo fica, nada disso no final das contas importa. O que importa é a percepção das pessoas pro que você tá fazendo. Muita gente vai dizer, cara, mas como é que as pessoas conseguem gostar de tal coisa, faz tanto sucesso, tipo, sei lá, BBB, umas coisas assim que eu vejo muita gente criticar. E, nossa, isso é horrível. Importa pro sucesso, pro mercado? Não importa a sua percepção sobre algo. Por mais que eu veja muito valor no que Alan Wake fez e que eu queira que isso aconteça, não é a forma como as regras do jogo fazem com que outro jogo seja escolhido. Não, Alan Wake. Eu vejo muita gente aqui no YouTube falando assim, nossa, o meu canal não dá certo, eu vejo que tem uns canais de react, umas coisas que as pessoas fazem, o cara só liga a câmera e começa a falar, e dá view, e sei lá, o Casemiro, então tipo, com o tempo as pessoas aprenderam a lidar com isso, mas eu já vi youtuber famoso vindo aqui falar, porque assim, eu gastei 20 mil no roteiro para daí o YouTube chegar e invalidar e não valorizar, porque o meu conteúdo, com certeza, ele tem valor, não é como alguns conteúdos. Cara,
Assim, se não deu, não é você que determina, cara. Se não, o fato de algo ter tido sucesso ou não depende do seu gosto pessoal. É por isso que muitas vezes algumas pessoas, elas vêm fazer vídeo no YouTube, aí elas começam a não dar certo, mas ela não consegue se desprender do jeito que ela gosta de gravar as coisas, do jeito que ela quer fazer, ela quer empurrar o conteúdo que ela quer para as pessoas. E ela esquece que existe o gosto, existe o que dá certo, por algum motivo. Isso quer dizer que você tem que não investir nessas coisas? Não, Alan Wake é a prova que não. Alan Wake ganhou vários prêmios, ele conseguiu inovar, é incrível. Então, acho que você não pode perder isso de vista. Então, eu vi muita gente falando assim, pô, cara, nada a ver Baldur's Gate ter ganhado, tipo, e do contrário eu também vi, tipo assim, pô, como é que tipo, Alan Wake ganhou esses prêmios aí, tipo, o jogo é mó chato. E tá tudo bem a gente reclamar, mas eu acho legal a gente ter essa percepção de que as coisas, elas são decididas em conjunto de uma forma muito orgânica. E no fim, não importa qual é a sua opinião. Não importa. E isso é interessante para você obter resultado em muitas coisas. Você para pensar como é o sistema de ensino atualmente. Sistema de ensino padrão, faculdade. Você estuda, decora, faz uma prova, se você acertar, você ganhou. Isso quer dizer que você é um profissional melhor? Não. Não quer dizer. No ambiente de trabalho tem tantas outras coisas, tantas outras variáveis. Não quer dizer. Da mesma forma, um jogo que não é bugado não quer dizer que ele é divertido. Às vezes um jogo ele pode ser tecnicamente incrível, mas ele não vai unir milhões de pessoas, como alguns jogos online fazem. Então, o que você considera, o que é tecnicamente, o que talvez deveria ser, nem sempre é. E quanto antes você perceber isso, melhor. Então, eu acho que isso é o desdobramento do gosto não se discute, entendeu? Porque não importa o quanto você discuta, no final das contas, tem as regras do jogo, quando a gente fala de uma premiação, no caso do Game Awards, e tem as coisas que você acredita, e aí você pode reclamar, mas isso não vai exatamente mudar. O lance é cada um ser feliz do jeito que pode. Eu vejo que hoje a gente tem muita opção. Muita opção de jogo. É muita opção não só de jogo, né? De conteúdo em geral. Então, Baldur's Gate é o melhor jogo? Isso aí depende, cara, né? Depende. Mas, tecnicamente, parece ser um jogo excelente. E aí tem critérios que podem ser utilizados para que se analise isso. Alguns jogos são extremamente bugados, mas, enfim, galera. Algumas ideias e percepções sobre o melhor jogo do ano. Foi um ano bem difícil, né? Spider-Man, pra mim, é um jogo que é artisticamente absurdo e também não ganhou nada. Comenta aí embaixo o que você achou da premiação. Esse é um vídeo que fica marcado pra história The Game Awards 2023. Quero voltar aqui pra assistir esse vídeo mais pra frente, pra lembrar, daqui a alguns anos, né? Pra lembrar como foi esse ano, porque foi realmente incrível. Vou deixar a lista de vencedores aqui embaixo. Comenta o que você acha sobre toda essa reflexão viajona. E confere a minha análise de Alan Wake 2, que eu vou deixar aqui no final, pra você entender um pouco mais do que eu penso desse jogo, que é surpreendente. Grande abraço, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Fui!